Num dia normal, atrás daquela mortífera cerca elétrica, cada ala tem a sua própria área exterior para passear pelo quintal. Nunca ninguém imaginou que Rick Harrison, que antes era o homem atrás do balcão, avaliar antiguidades de alto valor, acabaria condenado por branqueamento de capitais, tráfico humano e colaboração com o crime organizado. A sua sentença? Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, acabando definitivamente com a imagem de um magnata da TV, outrora aclamado como a personificação do sonho americano. Mas se pensa que a história termina com o veredicto, está enganado. Rick Harrison não foi enviado para uma unidade correcional comum, sem prisão federal padrão. Nenhum programa de trabalho oferece uma hipótese de redenção. Não. Foi atirado diretamente para o que é conhecido como o inferno do sistema prisional de Vusteos, a ADX Florence, uma prisão de segurança máxima que mantém os reclusos mais violentos e perigosos dos Estados Unidos. Terroristas, assassinos em série, traficantes de sangue frio. É aqui que eles vão parar. Cada cela é como um caixão, e Rick Harrison, que antes era um homem de luxo, foi atirado para o meio de um covil de feras. O que aconteceu a Rick Harrison dentro deste cemitério dito espiritual? Por que é que se tornou um alvo vivo para alguns dos criminosos mais notórios do país? E quão horrível é a vida atrás daquela porta de ferro? Vamos descobrir no vídeo de hoje. O pesadelo começa. Após mais de 8 meses de investigação e uma série de julgamentos tensos, o veredicto foi definitivo. Rick Harrison, ex-estrela de reality shows, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. As acusações incluem branqueamento de capitais em grande escala, auxílio ao tráfico transnacional de pessoas e participação numa rede de crime organizado. A decisão causou uma onda de choque no público. Mas, para Rick, o que o surpreendeu não foi a extensão da pena, mas o local para onde seria enviado, a ADX Florence, no Colorado, conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas, a prisão de segurança máxima mais notória dos UCSTs, possivelmente a mais severa do mundo, isolado longe de qualquer cidade, rodeado pelos ventos frios do deserto e de terras áridas. A ADX Florence é o local onde o governo dos USA prende reclusos considerados demasiado perigosos para serem geridos, mesmo dentro do sistema prisional. Ela prendeu Ted Kaczynski, o Unabomber, Ramzi Youssef, o terrorista do BTC de 1993, El Chapo, o traficante mexicano, e Richard Reid, o terrorista do sapato. Dentro das suas paredes, feitas de betão com metros de espessura, a interação humana é quase inexistente. Os reclusos estão confinados em celas solitárias 23 horas por dia. As refeições são passadas por uma frincha na porta. O pátio de exercício é apenas uma pequena gaiola de metal no telhado, onde os prisioneiros respiram ar livre durante 1 hora por dia. Rick sabia que não era como aqueles homens. Era um empresário que tinha fracassado, não um assassino em massa ou terrorista. Mas o sistema não faz distinção. Uma vez rotulado como de alto risco, fica-se trancado com as feras. Não importa quantos fatos se use ou quantas entrevistas se dê na TV nacional. O dia em que Rick foi transferido para a ADX Florence parecia um filme. Só que este não tinha um final feliz. Acorrentado pelos pulsos e tornozelos, com a cabeça coberta, escoltado por uma unidade de segurança armada. Quando a porta de aço se fechou atrás dele, soube que, a partir daquele momento, já não era Rick Harrison. Apenas um caso a gerir. Uma ameaça a isolar para sempre. O seu primeiro dia foi um choque psicológico. Rick, que vivia numa mansão em Las Vegas, conduzia carros desportivos, jantava em restaurantes de 5 estrelas, estava agora diante de uma cela de 2,1 por 3,6 metros, com um teto baixo, sem janelas e sem vozes. A cama era uma laje de betão com um colchão fino. A casa de banho foi fundida com uma pia de aço. As luzes fluorescentes permaneceram acesas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando tentava dormir. O cheiro a mofo misturado com lixívia industrial atingiu o meu cérebro como um murro. Era como viver numa panela de pressão gigante, úmida e sufocante. Não havia ninguém com quem falar, nenhum som, exceto o tilintar das fechaduras e a voz fria do intercomunicador. Rick gritou no primeiro dia, mas não obteve resposta. Bateu à porta, implorou por um guarda, apenas para ouvir uma frase no alto-falante: "Habitua-te a isto." Esta frase foi o sinal do fim do mundo que ele conheceu. A sensação de ser privado de tudo, desde o direito de escolha ao direito de falar, deixou Rick num estado psicológico deplorável. Não comeu nos 2 primeiros dias. Vomitou devido ao choque térmico e não conseguiu dormir.
Cada vez que fechava os olhos, sonhava que estava a ser despido perante uma multidão que ria. As memórias do seu quarto quentinho e luminoso em Las Vegas faziam-no sentir como se estivesse a sufocar. Cada vez que se lembrava de que aquele era o momento, um lar para sempre, o seu corpo encolhia-se como se tivesse levado um murro no peito. Mas pior do que a própria cela eram os vizinhos. As figuras invisíveis trancadas a apenas uma parede de distância, enterradas no ADX com ele. Eram criminosos infames, homens que mataram dezenas, construíram bombas e envenenaram comunidades. Rick só os tinha visto nas notícias e agora dormia a metros de distância deles. Kaira som, uma gargalhada baixa e maníaca. Algo a bater contra a parede. O murmúrio assustador de alguém a cantar à noite fazia-lhe arrepiar a pele. Porque não sabia se, algum dia, um deles encontraria forma de falar com ele através dos canais subterrâneos da prisão. Nesses primeiros tempos, Rick começou a compreender uma regra não escrita de que ninguém ensina. Mas todos aprendem. Neste lugar, ninguém o ajuda, a não ser que haja algo em troca. E se for o único homem do quarteirão sem nada para oferecer, sem poder, sem reputação, sem alianças, a única coisa que tem é medo. E isso faz de si o alvo perfeito. Foi aí que Rick percebeu que o pesadelo na prisão não começa com sangue, mas sim com o olhar frio dos homens à espera que cometas o teu primeiro erro. 2. Are the Hunted. Rick e a mira de outros predadores na prisão. A lei não é o que rege o comportamento. Não são os regulamentos oficiais que importam. É o código não escrito. Os fortes caçam os fracos, e os mais odiados são os primeiros a serem alvos. Para Rick Harrison, a fama já foi um privilégio. Mas no ecossistema hipercompetitivo e violento da prisão, a fama tornou-se uma armadilha. Marcou-o instantaneamente, não como alguém familiar, mas como um alvo fácil. Uma presa da qual todos queriam partilhar. Para os reclusos experientes que entravam e saíam da prisão há horas, Rick era uma anomalia. Não era um criminoso de rua. Não veio de gangues ou do mundo das drogas. Veio da televisão. Um mundo de luzes, guiões e polimento. Isso fez dele um estranho e também um isco vivo. Na prisão, há 3 tipos de pessoas a que todos querem ter acesso. Os ricos, os informados e os exploráveis. O Rick preencheu todos os 3 requisitos. Os reclusos veteranos viram isso claramente. Para eles, Rick não era uma celebridade que acabasse ali. Era um bolsonarista ambulante, um engodo para organizações ou, pior, alguém acusado de crimes contra a dignidade humana. Mesmo na prisão, isso é desprezado. As acusações de tráfico humano tornaram a posição de Rick especialmente perigosa. De acordo com um relatório do Departamento de Justiça do ZIL de 2022, mais de 40% dos incidentes violentos dentro da prisão resultam de reclusos que julgam os crimes uns dos outros, especialmente aqueles que envolvem crianças, crimes sexuais ou tráfico. Rick, já exposto pelos média e condenado pelo público, não tinha onde se esconder. Na primeira semana, Rick começou a sentir perigo. Olhos nele no refeitório. Casual. Perguntas sobre as suas acusações. Comentários sussurrados de passagem. Um aviso grosseiro estava escrito na parede perto da sua cama. Todos os sinais apontavam para uma coisa: estava a ser observado. Mas a pior parte? Não fazia ideia de quem estava a observar ou quem atacaria. Na prisão, as ameaças nunca são diretas. Tudo é vago. Indirector. Por isso os fracos não sabem de onde vem o medo. Um corte escondido no dash, uma queda coincidente na escadaria metálica. Um tabuleiro de comida que não era dele. Rick começou a viver em constante alerta. Comeu de pé, de costas para a parede. Nunca se permitiu dormir profundamente. Escondeu a navalha atrás do sabonete para que ninguém a pudesse apanhar. Mas tudo isto era apenas defesa instintiva. Porque Rick sabia que estava no fundo da cadeia alimentar. A violência na prisão não é só esfaquear, espancar ou matar. É orquestrado, calculado e, por vezes, invisível. Toda a prisão tem facções de poder, grupos raciais, alianças regionais e máfias clandestinas. Rick não pertencia a nenhuma delas, sem credibilidade nas ruas, sem antecedentes criminais, sem proteção. Para aqueles que estavam no poder, ele era fácil de moldar ou pressionar para jogar o seu jogo. Um homem que já teve milhões, acesso a advogados, imprensa e meios de comunicação. Pode ser uma ferramenta útil se explorado corretamente. E quando Rick se recusou a cooperar, recusou-se a escolher um lado. A pagar por proteção, a ser peão de alguém, foi oficialmente rotulado como um problema. Um grupo enviou alguém para conversar. Não para ameaçar diretamente, mas para mostrar o que aconteceria se não cooperasse.
Um novo detido espancado até sangrar por agir. Demasiado orgulhoso. Outro despojado de tudo só por não partilhar um kit de cuidados. Rick entendeu a mensagem alto e bom som. Torne-se uma ferramenta, ou torne-se um exemplo. Foi aí que começaram os subtis jogos mentais. Um estranho a tentar agir amigavelmente, metendo conversa e oferecendo-se para ajudá-lo a adaptar-se. Um convite para partilhar uma refeição, o que nunca acontece sem condições. Um bilhete dobrado debaixo da almofada. Sabemos quem és. Nu-o. Cada ato era uma peça de guerra psicológica. Esta é uma tática clássica de prisão. Sem murros, apenas privação de sono, confusão e erosão mental. Quebre a mente e o corpo seguirá. Rick, que já foi chefe de um império empresarial, não era ingênuo. Mas num lugar onde cada movimento é uma demonstração de força ou uma admissão de fraqueza, ele sabia que já estava a perder. Os seus novos adversários não eram clientes em frente às câmeras. Eram predadores que viviam por instinto de sobrevivência, não por códigos sociais. Nesta selva, permanecer vivo não dependia do charme, mas sim do tempo que conseguiria resistir antes de quebrar. Certa noite, Rick foi emboscado na casa de banho. Não é suficientemente grave para exigir cuidados médicos, mas é suficiente para passar uma mensagem clara. Sem acusações, sem nomes, nenhuma testemunha. Apenas um rosto ferido, pele arranhada e uma mensagem afiada como uma faca. Isto é um teste, e Rick sabia que aquilo era apenas o início. 3. A prisão mental. O medo sem nome. Na prisão, não são os murros ou os ferimentos que partem uma pessoa. É o longo silêncio entre ameaças, onde o silêncio corta como uma faca e a mente se torna o campo de batalha. Para Rick Harrison, sobreviver na prisão não foi apenas uma luta física. Era um cativeiro prolongado dentro da sua própria mente. Cada noite sem dormir não foi causada por barulho, mas sim por um sussurro na sua cabeça. Hoje é o último dia. O medo aqui não tinha uma forma clara. Não veio de uma pessoa específica, nem se anunciou. Entrava sorrateiramente pelas escadas, pelo silêncio pesado durante as refeições, por artigos pessoais ligeiramente deslocados, por passos que paravam à porta da sua cela, na calada da noite. Rick já tinha enfrentado negociações de alto risco envolvendo milhões de dólares, mas nada o preparou para a total impotência que isso representa. Num lugar onde todos escondem as suas verdadeiras intenções, é o desconhecido que primeiro o destrói. O sono tornou-se mais difícil. O descanso veio em fragmentos, sempre interrompido pela ansiedade. Acordava assustado com os mais pequenos sons, ou simplesmente com a sensação crescente de que alguém estava a observar. Todas as noites, Rick encolhia-se de costas para a parede, tentando proteger-se de perigos ocultos. Nos seus sonhos, estava constantemente a ser perseguido. Despiter, exposter. Não sonhos sangrentos, mas encharcados de suor. A sensação de estar a ser caçado nunca o abandonou, mesmo quando ninguém lhe pôs a mão em cima. O tempo, antes um recurso que Rick geria nos negócios, tornara-se um carrasco invisível, sem telefone, sem trabalho, nenhum objetivo. Cada dia estendia-se por mais de 24 horas. Uma semana parecia um mês. Nenhuma visita, nenhuma letra. Não fazia ideia do que estava lá a acontecer no mundo exterior. Na prisão, o tempo não passa. Fica estagnado, e aqueles que estão presos lá dentro apodrecem junto com ele. Para alguém habituado ao movimento constante como Rick, a vida tornou-se um ciclo de quietude sem fim. E nesse silêncio, as memórias regressaram como lâminas cegas a raspar a sua mente. Lembrou-se das escolhas que fez, dos negócios obscuros, das vezes em que fez vista grossa a quem estava a ser prejudicado pelo lucro. As imagines, antes deixadas de lado em busca de legado, regressavam agora como um teste interno, reproduzindo-se vezes sem conta. Ninguém precisou de o lembrar. Não conseguia perdoar-se, porque se tornou o homem que costumava fingir que não era. Na prisão, a solidão assume uma forma diferente. É estar sozinho entre as pessoas. Rick estava rodeado de outras pessoas, mas não tinha ninguém que realmente confiasse, compreendesse ou sequer quisesse algo dele. Cada conversa tinha uma agenda. Cada palavra foi medida. Cada silêncio era uma potencial ameaça. Lentamente, Rick tornou-se cauteloso, retraído, chegando mesmo a questionar-se se estaria a perder a capacidade de comunicar. Até as suas emoções começaram a distorcer-se. Alguns dias, acordava sentindo-se completamente entorpecido, sem medo, sem esperança, sem arrependimento. Esta dormência, que parecia um escuro, era na verdade o primeiro sinal de exaustão mental. E esta é a parte mais perigosa. Quando o medo já não tem nome, nem forma.
nem efeito no seu batimento cardíaco. É quando a sua mente começa a entrar em colapso. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental dos NIOS, NIMH, 64% dos reclusos apresentam pelo menos uma forma de perturbação de ansiedade após 6 meses de prisão. Para aqueles que enfrentam imensa pressão social e culpa, como Rick, a taxa é ainda mais elevada. Os sintomas comuns são insônia, paranoia, ataques de pânico, evoluindo gradualmente para uma depressão grave. Rick começou a ter ataques de pânico repentinos. Por vezes, bastava um som estranho para o fazer agarrar à beira da cama. Swandor, com os olhos fixos na porta da cela. Começou a duvidar de todos, até mesmo dos poucos que demonstraram bondade. Ele está à espera de alguma coisa? Falei demais? Estas questões repetiam-se indefinidamente, minando a sua capacidade de pensar com clareza. Certa vez, Rick ficou sentado em silêncio durante horas, incapaz de se lembrar por que estava na prisão. Não porque se esqueceu dos seus crimes, mas porque a sua mente começou a desligar-se da realidade. Uma defesa psicológica chamada dissociação, quando a dor emocional sobrecarrega a sua capacidade de a processar. Foi nesse momento que percebeu que estava a entrar num estado mental do qual nenhuma quantia de dinheiro ou fama o poderia salvar. A parte mais assustadora da prisão não eram as sovas. Era o lento apagado eu. Rick já não sabia quem era. Não é um empresário. Não é um pai. Não o homem da televisão. Tudo o que antes o definia fora-lhe arrancado. Agora, tudo o que restava era uma sombra. Uma casca de homem, vivendo com medo, dúvida e isolamento. 4. O pesadelo horrível. Quando um homem é levado ao limite do medo, o que geralmente acontece é o colapso do corpo. Para Rick Harrison, o declínio físico não chegou como uma ferida aberta. Chegou lentamente, sangrando pelas mais pequenas fissuras, corroendo os seus órgãos, os seus hábitos e cada pedaço de estabilidade que outrora mantinha a sua identidade unida. Outrora um homem enérgico, ocupado e relativamente saudável, graças à sua agenda de trabalho preenchida e ao seu estilo de vida estruturado. Rick começou a sentir o seu corpo deteriorar-se das formas mais simples. Falta de ar, dores de cabeça constantes, insônia crônica e perda de peso incontrolável. A prisão não é um local para manter a saúde. As refeições são mínimas, de baixa qualidade e carecem de nutrientes. Ricos em amido, pobres em proteínas e sem vegetais. Prejudicavam a sua digestão. O estômago de Rick latejava constantemente. Mas ninguém se preocupava o suficiente para diagnosticar, muito menos tratar. O ar da prisão era denso, sem ventilação, sem luz natural, saturado com o fedor a suor, detergent, mofo, sangue e antibióticos baratos. Rick respirava decadência diariamente. Passados apenas alguns meses, desenvolveu uma tosse persistente que não passava. De acordo com um relatório do Projeto Marshall, 36% dos reclusos federais sofreram problemas respiratórios devido às más condições de higiene e ao ar poluído. E a maioria nunca recebeu os cuidados adequados. O seu declínio físico não foi a pior parte. O seu espírito seguiu. Rick entrou num estado de dormência emocional, um distanciamento do seu próprio corpo. Quando um homem perde a esperança, deixa de se importar. Ele saltava refeições, fiquei sentado quieto durante horas. A sua pele ficou cinzenta. Os seus olhos fundos. Uma vez, arranhou a perna na beira da estrutura da cama. Um pequeno corte que ficou vermelho e depois libertou o pus durante semanas. Quando pediu tratamento, a clínica da prisão deu-lhe uma mão cheia de antibióticos genéricos. Não o suficiente para o curar, apenas o suficiente para evitar que morresse. A dor tornou-se a sua base. Já não aguda ou urgente, mas constante. Dores nas articulações, membros dormentes, cólicas estomacais. Tudo a misturar-se num zumbido implacável dentro do seu corpo. Mas o que mais o aterrorizava não era a dor. Foi a indiferença. Na prisão, queixar-se é uma fraqueza. E a fraqueza é um convite. Assim, Rick aprendeu a suportar. Ficou em silêncio. Cerrou os dentes e habituou-se a viver numa casca que se desfazia a cada dia. Pior ainda era a decadência mental, agora mais visível. Os ataques de pânico aconteciam com maior frequência. Por vezes, um único som. Passos perto da porta faziam-no congelar, encolhido num canto durante 40 minutos, com medo de se mexer, mesmo que fosse apenas alguém a passar. A doença mental na prisão é uma epidemia silenciosa. Um relatório de 2021 da Comissão de Reforma das Penas descobriu que quase 1/3 dos reclusos federais apresentavam sinais de perturbações mentais, mas apenas 12% receberam algum tratamento oficial.
Rick não era um deles. Começou a falar sozinho. No início, apenas murmura enquanto dorme. Depois sussurra enquanto anda de um lado para o outro. Por fim, conversas completas com pessoas que não estavam lá. Isto não foi uma encenação. Era o que acontece quando se vive num mundo onde ninguém ouve. Na prisão, se não falar consigo mesmo, enlouquecerá por causa do silêncio. Rick começou a chamar pelo nome do filho enquanto dormia. Uma vez, sonhou que estava a regatear por uma antiguidade e acordou encharcado em suor, com o coração a bater forte como uma bateria. Tornou-se hipersensível ao som. Um ligeiro clique na cela ao lado poderia acordá-lo. Uma gargalhada distante à noite poderia convencê-lo de que alguém estava a troçar dele. Começou a evitar espaços partilhados, estendendo o seu tempo na casa de banho apenas para evitar o contato visual. Cada interação parecia vazia e perigosa. O corpo de Rick, que já foi a estrutura de uma personalidade reconhecível da TV, já não continha vida. Tinha perdido quase 15 quilos em 8 meses. Músculos flácidos, pele enrugada, postura curvada como se tivesse envelhecido uma década. Mas a casca exterior contava apenas parte da história. Por dentro, começara a aceitar uma morte lenta. Não por bala, lâmina ou laço, mas pela lenta decomposição das células e dos segundos. Numa carta que Rick escreveu uma vez, mas nunca enviou, ele rabiscou. Acho que já não sou uma pessoa. Todas as manhãs, pergunto-me se vale a pena tentar sobreviver hoje. E depois vivo. Não porque quero, mas porque não sei o que fazer. Naquela altura, a prisão já não precisava de torturar o seu corpo. A sua própria mente deu a ordem. E ninguém, além de Rick, poderia impedir o que viria a seguir. 5. O quando a identidade já não importa. Talvez a coisa mais cruel que a prisão. Faz a uma pessoa não sejam as algemas nos pulsos ou a picada fria do betão. É como ele retira lentamente a identidade. A única coisa que faz com que uma pessoa ainda se sinta humana. Rick Harrison entrou na prisão carregando o peso de todo um passado empresário. Figura pública. Icon dos reality shows. Mas, depois de meses de confinamento, foi reduzido a uma sombra. Apenas um número no sistema penitenciário federal. Desde o primeiro dia que o seu nome deixou de ser utilizado. Os guardas chamavam-no apenas pelo seu número de identificação. No sistema, era o recluso hashtag 90.476.173. Uma sequência fria e desumanizadora que substituiu todos os estatutos e rótulos que já teve. Perder o seu nome é a negação mais básica da sua personalidade. Transforma alguém com uma história, uma personalidade, historial, numa entidade anônima destinada apenas a ser controlada. Ninguém lhe perguntou como se sentia. Ninguém mencionou quem ele costumava ser. E lentamente, Rick também deixou de o mencionar. Essa dor não explodiu. Acumulou-se, como uma pequena ferida que nunca cicatriza. Quando ninguém disse Rick Harrison, a memória daquele homem começou a desvanecer-se. Chamadas, buscas nas celas, entrevistas com funcionários, tudo o fazia lembrar que era apenas mais uma peça de engrenagem numa rotina sem alma. Por fim, deixou de tentar provar quem era. Ele começou a soltar-se. O seu nome, a sua imagem, o seu legado. Tudo parecia luxo que já não se enquadrava nesta realidade brutal. Pior ainda, o silêncio fê-lo começar a duvidar das suas próprias memórias. Tive realmente sucesso? Aqueles anos dourados foram reais? Ou apenas algo que imaginei quando estava a desmoronar? Uma pessoa não perde a sua identidade porque é apagada do sistema. Perde-a quando deixa de acreditar em quem costumava ser. Rick começou a referir-se a si próprio pelo seu número de preso. Nos seus sonhos. Já não estava atrás das antiguidades da contra-negociação. Tinha um uniforme prateado de prisão. Sentado num banco de aço, com os olhos encovados. Na prisão, ninguém ouve a sua voz. Opiniões, explicações, objeções, tudo é tratado como não conformidade. Rick protestou uma vez por ter sido mantido em confinamento solitário durante mais tempo do que o limite legal. Apresentou queixa. Solicitou uma audiência e foi rotulado de perturbador. Depois de mais algumas tentativas, compreendeu que falar só piorava as coisas. Depois parou. Primeiro seletivamente, então completamente. Não disse nada sobre si mesmo. Ele não discutiu. Com o tempo, até a sua voz interior se tornou mais silenciosa. Perder a capacidade de ser ouvido e acreditado é perder a capacidade de moldar a realidade. Quando ninguém pergunta, ouve ou se preocupa com o que tem para dizer. Começa a questionar o valor da linguagem em si. Rick já foi influente através da sua voz. A notícia ecoou em milhões de televisores. Agora, já ninguém precisava disso. As suas palavras.
fossem elas razoáveis ou desesperadas, foram ignoradas. Durante um incidente, fechado à chave com um grupo de reclusos agressivos, tentou explicar que não estava envolvido numa disputa. A resposta é: falas demais. Imposta. Depois disso, aprendeu a ficar em silêncio, mas a perda de si mesmo não veio apenas da forma como os outros o trataram. Apodreceu por dentro. Rick começou a mentir a si próprio só para conseguir sobreviver. Eu não preciso de ninguém. Eu mereço. Não resta nada a não ser suportar. Estes mantras não o fizeram sentir-se melhor, mas ajudaram-no a sobreviver. Na prisão, mentir a si próprio não é engano, é sobrevivência. E quando repetidas durante o tempo suficiente, até as mentiras começam a parecer reais. Já não reconhecia aí as suas emoções. Certa vez, depois de ouvir que um colega de cela tinha tirado a sua própria vida, Rick limitou-se a assentir e a virar-se. Não por indiferença, mas porque já não sabia como sentir. Alegria, medo, raiva, tristeza, tudo congelado. Ninguém se importou. Por isso deixou de se apresentar. A dormência emocional não era uma escolha. Era a erosão. O lento desgaste de um homem num lugar onde as emoções são vistas como fraqueza. Gradualmente, tornou-se uma versão diferente de si mesmo. Sem rosto, sem voz, sem memória clara. Apenas uma concha a mexer, a acordar, a cama, a trabalhar, a dormir. Nesta altura, Rick já não era Rick Harrison de Pawn Stars. Era apenas uma presença vaga, vivendo entre uma massa de pessoas que também se tinham esquecido de quem costumavam ser. E a parte mais assustadora não era ser esquecido pelos outros. Foi o momento em que também já não se lembrava de quem era. 6. O preço da fama. No mundo livre, a fama levou Rick Harrison mais longe do que qualquer outro antiquário. Abriu portas que o dinheiro por si só não poderia comprar. Aparições na TV nacional. Fãs devotos. Credibilidade empresarial e um estatuto social invejado por milhões. Mas na prisão, a fama não era um escudo. Era um alvo vermelho brilhante nas suas costas, atraindo todos os olhares não com admiração, mas com expectativa. A fama que Rick possuía, da qual se orgulhava e da qual se aproveitou, tornara-se uma maldição. Não havia um único recluso que não soubesse o seu nome, mas isso não lhe valeu comida melhor, um cobertor mais limpo ou qualquer indulgência por parte dos outros reclusos. Pelo contrário, significava que era observado mais atentamente, examinado atentamente cada movimento, cada olhar, cada palavra. Não há como um tipo famoso não estar a esconder alguma coisa, murmurou um detido pelas costas. Num lugar onde tudo é distorcido pela suspeita, o nome Rick Harrison carregava um peso maior do que qualquer sentença. Julgamento coletivo. O passado de Rick não podia ser enterrado na prisão. Era trazido à tona todos os dias para o atormentar. Os artigos e reportagens de TV que expunham todos os cantos obscuros da sua carreira, lavagem de dinheiro, tráfico e ligações ao crime organizado, já não eram rumores. Na prisão, eram uma sentença social sem recurso. As acusações oficiais não importavam tanto como aquilo em que a multidão acreditava. E aqui, as pessoas acreditavam que Rick era a personificação de uma fraude, uma raposa em pele de comerciante. Os mesmos pecados que ele uma vez tentou esconder ou desculpar eram agora slogans que outros usavam para o espezinhar na sua ascensão. Os companheiros de cela, muitos dos quais nunca tinham visto um episódio de Pawn Stars, usaram o seu passado como arma. Billionaire. Alguém zombou enquanto Rick esfregava o chão da casa de banho. Trafica mesmo pessoas. Hein? Diga-nos. Quantos anos tinham estas crianças? Alguém perguntou em voz alta durante o almoço, certificando-se de que todos ouviam. Estas acusações não precisavam de provas, apenas de repetição, e depressa se tornaram verdade na prisão. A amarga realidade era que ninguém se preocupava com o que era real. Rick pode ser inocente de algumas acusações, ou os mídia podem ter percebido mal. Mas no mundo fechado e hostil da prisão, a verdade importa menos do que a emoção. E o sentimento dominante era a inveja, dirigida a um homem que antes tinha tudo, mas agora era humilhado e criticado por desporto. A morte da sua imagem pública não aconteceu na imprensa. Aconteceu quando as pessoas usaram isso para o humilhar, para se sentirem mais fortes. Rick tentou reagir. Tentou explicar que tinha havido mal-entendidos. Mas tudo o que obteve foi indiferença. Na prisão, ninguém quer ouvir um ex-astro falar de justiça. Para eles, Rick representava o mesmo sistema que os tinha abandonado, uma sociedade que adorava o dinheiro, desculpava o engano e castigava os fracos. Quando foi preso,